Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia e ainda dentro de Bioquímica, vamos falar do nosso segundo composto orgânico, né? Contando aí o nosso quarto composto dentro de Bioquímica, que são os lipídios. Eu quero muito que você preste atenção no seguinte, toda vez que a gente fala de lipídios, principalmente agora, nessa onda toda fitness e tal, as pessoas já têm um pensamento muito negativo, porque sabem que os lipídios são as gorduras, os óleos. E aí eu quero que você preste atenção, porque você vai ver nessa aula que os lipídios, na verdade, são essenciais para o seu organismo. Já comentei isso em aulas passadas, de que você não é mais forte do que a menor das suas necessidades. É uma lei muito importante que a gente tem aqui na biologia que você não pode esquecer. Os lipídios, eles têm funções extremamente importantes no seu organismo. Tanto funções de construção, tanto funções de metabolismo. Então, lipídio não é só coisa ruim, muito pelo contrário, tá? Bom, mas antes de falar das funções de lipídios propriamente dito, vamos lembrar que já que estamos falando de compostos orgânicos, os lipídios também são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra que eu disse para você que o CHOMS vai sendo formado aqui pra gente ao longo das nossas aulas de bioquímica. Mas, assim como os carboidratos que a gente viu na aula passada, os lipídios também são formados apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio, só que em quantidades e estrutura química diferente do que a gente tinha nos carboidratos, por isso que mesmo sendo formados pelos mesmos elementos, nós temos então dois compostos bem diferentes. Falar de lipídios é você lembrar daquela sua aula lá da quinta série com tia Maricota, que ela fez você ficar meia hora misturando água e óleo, lembra disso? Só para ter certeza que você ia entender que aquilo não se misturava e você ficou lá misturando aquele negócio todo à toa, né? Porque essa é a principal característica de lipídios pra gente. Os lipídios, eles são insolúveis em água, porém solúveis no que nós chamamos de solventes orgânicos. Na aula de água, que foi a nossa primeira aula de bioquímica, né, água, composto inorgânico, nós falamos sobre a polaridade da água, que aqueles dois átomos de hidrogênio, juntamente com o átomo de oxigênio para formar essa molécula, se estruturam em uma forma onde vão haver polos diferentes, o polo positivo e o polo negativo, fazendo então com que a água seja uma molécula polar. Agora, no caso dos lipídios, essas longas cadeias de carbono, hidrogênio e oxigênio não têm a formação desses polos. Então, a molécula de lipídio é uma molécula apolar. É justamente por causa disso que água e óleo não se misturam, porque as polaridades são diferentes. Então, não pode esquecer disso. Agora, quando eu digo que os lipídios são insolúveis em água, mas são solúveis nos chamados solventes orgânicos, e você pode estar se perguntando o que é um solvente orgânico, são alguns elementos que vão conseguir sim fazer essa dissolução dos lipídios. Éter, benzeno, acetona, enfim, não se dissolve em água, mas se dissolve em algumas outras substâncias. Bom, os lipídios, eles estão presentes nos mais diversos tipos de órgãos e tecidos, tanto animais quanto vegetais. E aí isso vai variar bastante de organismo para organismo e lembrar que eles estão, por conta disso, muito presentes na nossa alimentação. E, como eu disse anteriormente, não é só de coisa ruim que a gente tem que pensar quando a gente pensa de lipídios, muito pelo contrário. Vou chamar a sua atenção para pelo menos 3 funções essenciais dos lipídios aqui no nosso organismo. A primeira função, ela está relacionada ao seu aporte energético. Sim, os lipídios, eles são extremamente energéticos e, na verdade, o nosso organismo utiliza os lipídios como reserva de energia. Aquele carboidrato que a gente come serve para a gente como uma energia rápida. Lembra da aula de carboidratos? Principalmente quando eu falo de monossacarídeos, que são os carboidratos pequenos, né, que vão ter aí no máximo 7 átomos de carbono, eu estou falando de carboidratos que rapidamente vão ser absorvidos, muitas vezes não precisam nem ser quebrados pelo seu sistema digestório. E aí eles servem para aquela energia momentânea. Então, a primeira coisa que o seu organismo busca quando ele precisa de energia é carboidrato.
Mas, se o seu organismo, por algum motivo, recebe carboidrato em excesso, ele faz o quê? Armazena. Lembra que o seu organismo, ele é extremamente acumulador. Ele sabe que em um momento de necessidade pode vir. Então, ele já se precaveu. E aí, o que acontece? Quando eu falo de reserva energética, aí eu vou falar de lipídios. O seu organismo armazena lipídio para aquele momento de necessidade, aquele momento que você precisa de energia e não tem carboidrato circulando ali ativamente no seu sangue. E só para você ter uma noção dessa diferença energética, tá aqui, ó, 1 grama de lipídio tem aproximadamente 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidrato tem apenas 4 quilocalorias. É mais que o dobro. E por conta também dessa não afinidade dos lipídios com a água, é muito mais vantajoso, além do aporte energético, reservar lipídios porque eles ocupam menos espaço do que reservar carboidratos. Então, só por essa função energética você já tinha, assim, que amar lipídios e achar mesmo que eles são excelentes para o nosso organismo. Mas vou te dar mais motivos para você amar lipídios, tá? Os lipídios também têm função estrutural, sabe? Que eu falei para você também na aula de carboidrato. Quando você tem uma função estrutural, é porque aquele composto está na estrutura, na formação de algum tipo de molécula ou até mesmo de uma estrutura maior no seu organismo. Aqui, a gente precisa lembrar que as membranas plasmáticas, a membrana celular, aquela estrutura que delimita a célula, que vai dizer o que é a célula e o que é o resto, né, é formada basicamente por lipídios. Existem ali outras estruturas junto na membrana, né, proteínas, carboidratos, mas um tipo especial de lipídios, ok, que a gente chama de fosfolipídios, porque é um lipídio composto, um lipídio associado com o fosfato, é o que está em maior quantidade na formação da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Tudo que tem a mais ali, proteínas, carboidratos, vem junto nesse montante. Então pensa comigo, se as suas células são formadas por uma membrana de fosfolipídios e você é um organismo com trilhões de células, significa que o lipídio está muito presente na formação de todo o seu organismo, ok? Além disso, os lipídios vão trazer proteção para o seu organismo. E aí, essa proteção vai existir em vários níveis. Quando a gente fala de lipídios, por exemplo, a gente fala como eles vão atuar na proteção térmica do seu organismo, através, então, de uma capacidade de isolar e reter o calor. A gente tem a camada chamada de hipoderme na pele, que ela tem uma camada de gordura que vai fazer justamente isso, isolar o calor que está sendo produzido dentro do seu corpo e impedir que o calor seja dissipado e que você, então, não consiga regular a sua temperatura corporal. Dependendo do animal, essa camada de gordura ela é maior ou menor, né? A gente pensa aí em organismos polares, pensa em ursos, focas, baleias, que tem uma grande camada de gordura justamente para aguentar a baixíssima temperatura que eles enfrentam, né? Mas nós, mesmo com uma variação não tão grande de temperatura, também temos essa camada de gordura para manter esse calor dentro do corpo para que o organismo possa funcionar corretamente. Então, quando se fala de proteção, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os lipídios fazem proteção térmica, porque eles funcionam como isolantes térmicos no nosso organismo. Segundo motivo de proteção é que esses lipídios também atuam como isolantes mecânicos, ou seja, eles absorvem impactos e impedem, então, que você se machuque com mais frequência ainda, já que eles estão ali justamente ajudando a te proteger. Você tem outros mecanismos de proteção, o próprio esqueleto, a caixa torácica, craniana, mas os lipídios também estão aí para te ajudar nesse processo. E por último, eles também atuam como isolante elétrico. E aí eu quero chamar muito a sua atenção para algo muito específico, que é a presença dos lipídios nos neurônios. Sim, a sua célula nervosa
tem em várias partes dela, né, que nós chamamos de axônio, aquele prolongamento maior do neurônio. Em várias partes do axônio existe ali o que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha nada mais é do que uma camada lipídica que existe nos neurônios para que haja um isolamento do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso é isolado na maior parte do neurônio e ele é obrigado a passar apenas nas pequenas frestas que sobram, que a gente chama de nódulos de Ranvier, isso faz com que o impulso elétrico seja propagado com muito mais rapidez. Então pensa que se não fossem os lipídios fazendo esse isolamento lá nos neurônios, você não conseguiria ter agilidade, reflexos, você não conseguiria ser esse indivíduo que você é e ter essas capacidades motoras que você tem. Tudo isso acontece graças ao isolamento que os lipídios vão fazer lá nos neurônios. E ainda, quando eu penso em outros tipos de organismos, até mesmo em plantas e outros tipos de animais, eu também preciso lembrar que os lipídios, eles podem ajudar a evitar desidratação, né? Então você pensa aí nas ceras que as plantas vão produzir e liberar nas suas folhas, que ajudam contra a desidratação, contra a perda de água excessiva. Vamos pensar nos pássaros que têm na ponta ali, né, no finalzinho da cauda, uma glândula que a gente chama de glândula uropigiana, que também produz um tipo de cera, né, que é um tipo de lipídio, para impermeabilizar as penas e auxiliar no voo. Eu podia ficar aqui muito tempo falando de muitas funções dos lipídios, só para te mostrar a importância deles, tudo bem? Então, quando pensar em lipídios, não vamos pensar apenas em coisas ruins, vamos pensar em funções essenciais que eles têm no nosso organismo. Bom, já que estamos falando de lipídios, obviamente a gente precisa classificar esses lipídios, né? Senão não seríamos biologia. E aí, vamos começar falando dos glicerídeos. Eles são um tipo de lipídio que é formado por ácido graxo, que é uma molécula típica de lipídio, mais glicerol, que é um tipo específico de álcool. Aqui, quando a gente fala dos glicerídeos, nós vamos citar dois, os óleos e as gorduras. E aí é que vem o pulo do gato. Quando você fala de óleos e gorduras, você precisa lembrar que a principal diferença entre eles é que em temperatura ambiente, os óleos estão em estado líquido e as gorduras estão sólidas. E aí lembra, gente, que temperatura ambiente pra gente não é a temperatura que está fazendo nesse momento onde você está, não. Temperatura ambiente vai ser convencionada ali em mais ou menos 20, 25 graus Celsius, ok? Então, nessa temperatura, os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas. Então, quando você fala de óleos, você fala de azeites, você fala de óleo de soja e óleos de tantas outras plantas que a gente tem por aí. Enquanto eu falo de gorduras, eu vou falar de banha de porco, de gordura hidrogenada, de óleo de coco, que apesar de ter popularmente o nome de óleo, né, é uma gordura, ok? Porque quimicamente a estrutura de óleos e gorduras é diferente e vai fazer então com que o estado físico delas seja diferente também de acordo com a temperatura ambiente, ok? Bom, segundo grupo aqui de lipídios que nós temos são os cerídeos, que tem também a molécula de ácido graxo, mas tem um outro álcool que não é o glicerol. As ceras, elas têm a função impermeabilizadora. Todos os organismos que produzem ceras, essas ceras são utilizadas para impermeabilizar alguma parte desse organismo. Então, como eu já citei, as folhas de algumas plantas, por exemplo, são revestidas por camadas de ceras produzidas por essas plantas para impermeabilizar as folhas e impedir que elas percam água para o ambiente. A própria glândula uropigiana que eu citei também das aves é uma glândula produtora de cera para impermeabilizar as penas das aves. A cera que você produz no seu ouvido também é para impermeabilizar o seu canal auditivo e evitar que a água entre e acabe gerando algum tipo de infecção, ou até mesmo o sebo que você produz na pele.
Tudo isso para fazer essa impermeabilização e evitar a desidratação. Carotenoides aqui é o nosso terceiro grupo de lipídios e eles são pigmentos que vão ali desde a cor amarela, passando pelo laranja até o vermelho. Então, todos os alimentos que naturalmente, né, gente, tem essas cores, manga, vamos lá, tomate, abóbora, cenoura, tudo isso tem esses carotenoides, que são lipídios que atuam como pigmentos. E aí vamos lembrar que esses pigmentos são utilizados como pigmentos acessórios para o processo de fotossíntese. E aqui eu vou citar um carotenoide muito especial, que é o beta-caroteno. E aí, sabe quando a sua mãe diz que você tem que comer cenoura porque faz bem para a pele? Dessa vez, mãe não está mentindo, não. Ela está dizendo justamente porque a cenoura e outros alimentos, né, que contêm o beta-caroteno e logo tem essas cores, tem muita vitamina A e está associado justamente à formação da pele e à estrutura que ela vai exercer. O nosso quarto tipo de lipídio aqui são os esteroides. Diferente dos outros lipídios que eram formados por longas cadeias de carbono, a estrutura dos esteroides são diferentes porque eles são formados por anéis carbônicos. E o principal esteroide que a gente tem é o colesterol, que é outro super mal visto, né? Você ouve o tempo todo falar que precisa reduzir o colesterol, que não pode comer isso ou aquilo por conta do colesterol, mas eu vim aqui defender essa molécula. Quando a gente fala de colesterol, ele também está presente na membrana plasmática, mais especificamente na membrana plasmática animal. Então, eu disse para você que a membrana plasmática é composta principalmente por fosfolipídios, ok? E junto dos fosfolipídios você tem ali proteínas, carboidratos, né, outras moléculas todas ali unidas para formar essa membrana. Nas células animais, além de tudo isso, você também tem nessa formação colesterol. Então, o colesterol também está presente na formação da membrana plasmática. Além disso, o colesterol também é importante para a sua produção de vitamina D e também na produção dos chamados hormônios sexuais, esteroides, progesterona e testosterona, que são os hormônios que trazem o que nós chamamos de características sexuais secundárias, né, para os seres humanos. Então, só nisso você já vê como o colesterol também é importante. Mas eu sei que eu estou desde o início dessa aula defendendo os lipídios, mas eu quero lembrar para você que o que vai ser determinante para a sua saúde é a quantidade de composto que você come, independente se é carboidrato, lipídio, proteína. Por isso que é super importante a gente ter uma dieta balanceada, mas não é possível excluir totalmente algum desses compostos da nossa alimentação, já que eles têm tantas funções dentro do nosso organismo. Por último, vamos falar das lipoproteínas. Isso mesmo, é lipídio associado com proteína. Essas lipoproteínas são transportadoras desse colesterol que a gente acabou de falar. Esse colesterol precisa ser transportado pelo seu sangue de um lado para o outro e quem faz isso são essas proteínas associadas aos lipídios. Essas lipoproteínas são sintetizadas no fígado e ele vai ter um papel super importante para garantir que elas possam ser produzidas para transportar o colesterol e importante também para a metabolização dessa molécula. Com certeza você já ouviu falar dos famosos HDL e LDL, que são dois tipos dessas lipoproteínas transportadoras de colesterol que a gente tem. O HDL é uma lipoproteína de alta densidade, é isso que a sigla em inglês quer dizer pra gente. E aí, esse HDL remove o excesso de colesterol no sangue e leva esse colesterol até o fígado para que lá ele possa ser metabolizado, para que ele possa ser quebrado, para que ele possa ser utilizado pelo seu organismo e não fique acumulando no seu sangue. Enquanto o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, né, mais uma vez fazendo alusão à sigla,
que indica sim que você tem altos níveis de colesterol no organismo e propicia o acúmulo de gordura nas artérias, que pode trazer diversos tipos de problemas, como é o caso da arteriosclerose, quando você tem um acúmulo de gordura ali nas artérias, trazendo para elas enrijecimento. Você pode até mesmo ter um entupimento da artéria, o que impede o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a morte do tecido que não está recebendo oxigênio e nutrientes que esse sangue deveria levar e não está mais conseguindo por conta dessa interrupção. É por causa disso que o LDL é chamado de mau colesterol, enquanto o HDL é chamado de bom colesterol. Você com certeza já ouviu essa indicação desses dois, né? E aí, como que você vai lembrar quem é o bom, quem é o mal? Vou tirar um macete, hein? LDL, logo Deus leva, ou seja, mau colesterol, tudo bem? Então, não esquece disso. Mas aí você se pergunta, como que eu faço para poder balancear tudo isso? A alimentação é sempre o mais importante. Então, você precisa manter seus níveis de HDL altos e os níveis de LDL baixos, tudo bem? Como que você vai fazer isso? Além do que você já sabe de atividade física, beber bastante água, que ajuda muito o seu organismo, vamos pensar que a gente precisa consumir um pouco mais das chamadas gorduras boas, né? Então, quando a gente fala de azeites, quando a gente fala de algumas gorduras boas, como a gordura mesmo do chamado óleo de coco, que a gente já falou aqui, oleaginosas, né? Castanhas, sementes, então, que tem uma boa quantidade das chamadas gorduras boas. E reduzir o consumo das chamadas gorduras ruins, que são principalmente essas gorduras hidrogenadas, gorduras saturadas, gorduras trans, que a gente encontra muito nos industrializados, nos embutidos. Então, é fazendo esse balanço da alimentação que você consegue ter mais HDL e menos LDL e menos possibilidade de excesso de gordura circulando no seu sangue. Tudo bem por enquanto? Você pode encontrar exercícios sobre lipídios nas páginas 19 e 20 do seu material e qualquer dúvida, só procurar a gente no fórum que estamos à disposição para te responder.